Fala pessoal, vamos para mais um dos nossos vídeos aqui do canal. Hoje a gente vai começar uma série sobre um tema que muita gente tem curiosidade, muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta sobre nas minhas caixinhas do Instagram e no consultório, enfim, que são os transtornos psicológicos, né? Os diagnósticos aí de transtornos mentais. Então a gente vai iniciar uma série falando sobre cada um desses transtornos, os mais prevalentes, são muitos, né? Então eu não conseguiria falar de todos aqui, mas os mais prevalentes, os mais comuns, os que eu atendo, trabalho mais na clínica também. Então, vamos lá, que vai ser uma série muito legal e muito esclarecedora para vocês. Vamos começar falando então dos transtornos de ansiedade, que são alguns dos mais prevalentes e que eu mais atendo, que eu mais trabalho dentro da minha clínica, tá? Chegam muitos pacientes com demandas relacionadas à ansiedade. E o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que ansiedade não é um transtorno, tá, gente? Ansiedade não é nem sequer um problema. A emoção ansiedade, ela por si só não é um problema. Ela é uma emoção normal, importante e muito adaptativa de nós, seres humanos. Inclusive, essa é uma frase que eu quero que vocês guardem, levem para a vida, assim, que é: toda emoção possui uma função. Guardem isso, tá? Nenhuma emoção vai ser ruim, boa ou ruim. Eu não gosto de usar esses termos, inclusive, emoção boa, emoção ruim, porque toda emoção vai ser boa de algum ponto de vista, e pode ser ruim se estiver descontrolada, se estiver num nível, numa intensidade, uma magnitude muito grande, tá? Então, ansiedade por si só não é um problema, não é um transtorno, é uma emoção que tem a ver com preparação, que tem a ver com uma expectativa também. Eu falo isso, né? Se a gente tá sentindo ansiedade por viver alguma coisa, alguma situação, é porque é um sinal de que aquilo importa pra gente. É um sinal de que a gente tá indo fazer algo que é importante, que é relevante pra nossa vida. Se a gente sente indiferença em relação a alguma coisa, a uma viagem, por exemplo, que a gente quer muito fazer, a um trabalho que a gente tem que apresentar, e a gente tá meio que assim, isso aí não tá me gerando nem um pouquinho de frio na barriga, de expectativa, é um sinal de que a gente talvez não se importe muito com aquilo. Fazer coisas na nossa vida que a gente não se importa tanto, eu acho que não é muito o objetivo de ninguém, né? A gente quer fazer coisas significativas, a gente quer fazer coisas importantes na nossa vida, relevantes. Então a ansiedade vai nos acompanhar em muitos momentos, vai ser importante também para nos preparar. Se eu tenho uma ansiedade, por exemplo, em relação a uma prova, em relação a um teste que eu vou fazer, em relação a uma competição, no caso de atletas, isso vai me levar a correr atrás, a me preparar bem, a querer de fato estar bem preparada, pronta, né, para aquele desafio ali. Vai levar os meus níveis de ativação, de atenção, vai preparar meu corpo, aumentar a minha ativação fisiológica também, para que eu esteja mais atento, mais vigilante, tá? Então, ansiedade num nível normal é bom, tá? Controlado é bom. Então, o que a gente vai tentar, o que a gente vai buscar em quadros de transtornos de ansiedade é regular essa ansiedade, não é eliminar, é controlar essa ansiedade, tá? Para que ela volte para um nível típico, para um nível funcional. Nos transtornos de ansiedade, a ansiedade está em um nível disfuncional, está provocando disfuncionalidade para o indivíduo, para a vida dele. Ela está gerando prejuízos, certo? Mas então a gente precisa trazer essa ansiedade para um estado basal. Dito isso, é importante vocês saberem que existe mais de um transtorno de ansiedade, ok? Nos diagnósticos ali do DSM, né, do Manual de Transtornos de Doenças Mentais, de diagnósticos, né? A gente fala sobre vários transtornos de ansiedade, tá? E aqui alguns dados epidemiológicos sobre ansiedade para vocês saberem. A prevalência no Brasil, ao longo da vida, é de 9% na população, tá? Geralmente, mulheres sofrem mais com ansiedade do que homens.
começa em geral, o início típico ali na idade adulta, jovens adultos, tá? Existe ali uma associação de um maior risco por mortalidade, porque pode aumentar o risco ali de morte por causas cardiovasculares, porque a gente vai ver que a ansiedade é uma emoção que acelera os nossos sistemas aí, né? Então pode ter uma associação com o aumento desse risco. Então a ansiedade, como eu falei, ela é um estado mental de maior vigilância, de maior preocupação, pode provocar uma tensão, se ela está muito descontrolada, né? Uma tensão, uma preocupação excessiva, pensamentos catastróficos de que algo muito ruim está prestes a acontecer. Também pode vir acompanhada de alterações fisiológicas, então o nosso corpo também sente a ansiedade e manifesta a ansiedade. Então alterações como sudorese, tontura, palpitação, a respiração descoordenada, a respiração mais acelerada, a frequência cardíaca mais elevada também são alguns sintomas. Tá? E existem alguns comportamentos típicos, né, que a ansiedade provoca e que a gente vê em muitos quadros de ansiedade. O primeiro deles, e talvez um dos mais comuns, é o comportamento de evitação, tá? Então, a pessoa que sente muita ansiedade em situações específicas, ela tende a evitar muito essas situações que ela teme ou que ela se sente mais ansiosa, e isso afeta significativamente a vida dela. Ela vai tornando a vida dela vai ficando mais limitada, né? Por ela evitar muitas situações, ela acaba fechando muito o cerco, né? E limitando muito mesmo a sua vida, o que vai provocando diversos prejuízos para ela. E aí um pouco da fisiopatologia da ansiedade. Tem uma região do nosso cérebro chamada de amígdala, que é uma região que está muito associada com a ansiedade. Quando a gente tem, então, a emoção de ansiedade, ela é uma área do nosso cérebro que é ativada, tá? E ela desempenha, então, esse papel crucial ali, a amígdala, né, na avaliação desses estímulos que, quando a gente está ansiosa, a gente interpreta como estímulos perigosos, né, que nem sempre são. Então, os neurônios ali dessa área do cérebro, da amígdala, eles interpretam situações como potencialmente ameaçadoras ou recompensadoras, né? E influenciam ali uma resposta do nosso corpo a aquelas possíveis ameaças, o que vai desencadear aí todas essas reações corporais que a gente citou. No caso do sistema de recompensa, o núcleo accumbens, que é uma outra região do nosso cérebro, que é ligada a esse sistema de recompensa, a sensação de prazer, de reforço ali do nosso cérebro, né, das nossas ações, ele é ativado, né, em resposta a estímulos que são positivos, que são recompensadores, mas nos transtornos de ansiedade, frequentemente a gente vê uma hipoativação dessa região. Então ela fica menos ativada, né, e ela contribui então para uma redução da percepção de experiências prazerosas. Então a pessoa, além de perceber as situações como mais ameaçadoras e potencialmente perigosas do que realmente são, ela também percebe em geral situações como menos recompensadoras, menos reforçadoras do que normalmente ela interpretaria. E aí eu falei da amígdala, principalmente a amígdala basolateral, né, que é mais ativada aí nessas reações de ansiedade, mas existe ali também uma subdivisão centro-medial da amígdala, que ela está envolvida ali principalmente com a mediação dessas respostas de medo. Então, nos transtornos de ansiedade, tem uma hiperativação ali dessa região. Essas respostas de medo, elas ficam muito mais intensas e mais frequentes. Então, gera muitas vezes respostas exageradas de medo, mesmo em situações que não oferecem tanto risco, oferecem tanto perigo.
Falando um pouco da neurobiologia da ansiedade, então de quais neurotransmissores estão associados ali aos quadros de ansiedade, a serotonina, ela tem um papel muito importante na regulação do humor e também na regulação da ansiedade, tá? Então, quando a gente tem alguns desequilíbrios ali nos níveis de serotonina, de receptores também, frequentemente está associado aos transtornos de ansiedade. Então, serotonina não é o hormônio da felicidade, como tanta gente reduz a serotonina a isso, né? Mas ela é sim um neurotransmissor que está ligado a essa regulação emocional. E aí, na ansiedade, a gente pode observar, tá, um desequilíbrio disso, ok? A noradrenalina também, ela está envolvida, então, nessas respostas de luta ou fuga, que são muito comuns na ansiedade. Então a pessoa se sente ameaçada, ainda que aquela situação concretamente não ofereça tanto risco, não ofereça tanto perigo, e a noradrenalina vai ser um neurotransmissor que vai ser liberado ali no cérebro nesses momentos, né, desencadeando essas respostas de luta ou fuga, elevando ali, né, os níveis de noradrenalina e aumentando também esses sintomas físicos, né, taquicardia, sudorese, que são geralmente reações que o nosso corpo provoca quando a gente precisa fugir de uma situação ou lutar contra algo perigoso, tá? O cortisol, chamado aí do hormônio do estresse, ele também é reduzido a isso de uma forma um pouco simplista, porém, quando a gente tem respostas de ansiedade muito exacerbadas, o cortisol, ele tende a ficar elevado e quando ele pode ficar cronicamente ali elevado e contribuir, né, para a manutenção desse estado de estresse por um período prolongado, e acaba afetando também a função do hipocampo, que é uma outra região do nosso cérebro que está ligada ali à formação, à consolidação das nossas memórias. Então o cortisol, ele pode até prejudicar um pouco algumas memórias e alguns aprendizados ali que a pessoa adquire no momento que ela tá muito ansiosa, muito estressada, né? Então ela acaba aprendendo às vezes que uma situação apresenta mais perigo do que de fato ela apresenta, e ela acaba levando isso adiante para diversas situações e contextos que ela vive. E o GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. Então, nos transtornos de ansiedade, a gente costuma ver uma diminuição ali, né, da ação do GABA no sistema nervoso. E aí, medicamentos, né, ansiolíticos que vão tentar tratar esses sintomas da ansiedade, eles frequentemente atuam nessa potencialização da ação do GABA no nosso cérebro para reduzir essas manifestações de ansiedade. Até aqui, então, eu falei sobre dados mais genéricos da ansiedade, e agora eu vou falar sobre o primeiro transtorno efetivamente apresentado no diagnóstico no manual, né, diagnóstico de transtornos mentais, do DSM, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse quadro, como é que a gente classifica uma pessoa dentro desse diagnóstico, tá? Vou trazer um pouquinho os dados desse transtorno para vocês. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, que a gente pode até chamar também de transtorno da preocupação patológica, né? A pessoa, ela se preocupa excessivamente e de uma maneira muito intensa com diversas questões e situações do dia a dia. E é uma preocupação, assim, muito desproporcional, muito exagerada mesmo. Não é você que acorda ali preocupado com o seu trabalho e acaba tendo dificuldade de dormir porque você fica ali pensando no dia seguinte, nos seus compromissos e tudo. Isso não necessariamente é um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, eu já tive pacientes com o TAG, né, esse transtorno, que tinham muito medo, por exemplo, de sair na rua a pé e atravessar a rua, porque eles tinham medo que um carro pudesse pegar e atropelá-los, né? Ou que um avião, quando estivesse passando um avião no céu, esse avião poderia cair, despencar na cabeça deles. Enquanto eles estavam andando, às vezes observando outras pessoas, tinham medo que essas pessoas pudessem fazer alguma coisa contra eles. O tempo inteiro, constantemente, essa preocupação. Então, vocês percebem que
a pessoa com TAG, ela às vezes vai num extremo, assim, ela imagina muitas e muitas e muitas situações catastróficas que em grande parte do tempo não tem pouquíssima probabilidade de acontecer, mas ela lida com aquela preocupação como se fosse muito provável. Então ela realmente acredita que é muito provável que um avião caia na cabeça dela, que um carro atropele ela, que aconteça alguma coisa de muito horrível em um dia normal da vida dela, tá? Então, é realmente uma desproporção muito grande. A frequência e a intensidade desses pensamentos catastróficos, dessas previsões catastróficas, é uma coisa muito, muito, muito intensa no transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um dado importante, inclusive, para a gente falar sobre qualquer transtorno, qualquer diagnóstico. Esse é um ponto importante da gente observar. Como é que a gente classifica, né, o que é um transtorno e o que é apenas uma preocupação ou algo um pouco disfuncional, assim, né? Geralmente a intensidade e o grau de disfuncionalidade, o grau de prejuízo clínico que isso traz e de sofrimento que isso traz para a pessoa. Então, se você tem uma preocupação que é mais específica, né, com o trabalho, com sua família, ou sei lá, e isso atrapalha um pouco o seu sono e te deixa um pouco ansiosa ali, claro, isso pode ser tema de terapia, você deve tratar disso na terapia, mas não necessariamente vai significar um transtorno de ansiedade generalizada. Isso continua sendo proporcional aos eventos da vida, te provoca um sofrimento intenso, mas não a ponto de te limitar tanto, não provoca um prejuízo tão grande nas suas ações, nas suas tarefas. Então a gente parte mais ou menos desse pressuposto aí, quando a gente vai classificar alguém dentro de um diagnóstico. Então, no caso do TAG, isso pode afetar a produtividade, o descanso, os relacionamentos interpessoais da pessoa, porque ela vai limitando muito a vida dela com medo que essas previsões catastróficas que ela faz se concretizem. E ela vai cada vez mais fechando, né, a vida dela, limitando a vida dela. Isso vai prejudicando diversas áreas, tá? Então essa ansiedade ela também pode vir acompanhada de sintomas físicos, de tensão muscular. É muito comum tensão muscular, tensão aqui na região do trapézio, dos ombros, de ansiedade, fadiga, insônia, e pode ter também associadas crises de ansiedade, crises de pânico. Essa pessoa pode se desregular em alguns momentos e acabar tendo sintomas mais intensos de ansiedade também. Coloco aí para vocês alguns critérios, então, que o DSM traz para classificar o transtorno de ansiedade generalizada. Então, essa ansiedade, essa preocupação excessiva, né, difícil de controlar e que tem uma duração aí, não é assim, um período que a pessoa tá vivendo, porque às vezes você tá vivendo um momento mais preocupante na sua vida, que tá te gerando mais ansiedade, uma mudança de emprego, de cidade, uma doença na família. Mas, no caso da ansiedade generalizada, não é por um evento específico que essa ansiedade está sendo desencadeada. É algo que dura meses e que envolve várias áreas da vida. Então, se atentem ao termo generalizada. Essa ansiedade está no trabalho, está na escola, está na saúde, está na questão financeira, está nos relacionamentos. É uma ansiedade geral e muito desproporcional e muito intensa, tá? A questão do controle, então o indivíduo sente dificuldade em controlar essa preocupação, tá? Ele não consegue ver muitas vezes que é uma preocupação exagerada, assim. Os sintomas associados, né, a preocupação ou a ansiedade está associada, então, a 3 ou mais desses sintomas, né? Então, esses sintomas de inquietação, de sensação de estar com os nervos à flor da pele, de fadiga, de um cansaço muito intenso, porque a pessoa, ela fica tão preocupada o tempo todo que isso é muito desgastante, né? Isso cansa emocionalmente e até fisicamente mesmo. E aí, a pessoa pode ter dificuldade de se concentrar. Ela tem aqueles brancos, então, ela tá tão ligada às preocupações que ela se esquece às vezes de coisas que ela precisa fazer. Ela tem um brancos, assim, a memória fica prejudicada também. Irritabilidade também pode acontecer, o humor fica mais irritado, tensão muscular,
como eu falei, muito comum essa trava aqui do trapézio, dos ombros, e perturbações do sono, né? Então, existe uma dificuldade ali de conciliar, de manter esse sono. O sono é bem inquieto e geralmente insatisfatório, tá? Esse critério, né, do sofrimento clínico, como eu falei, serve para a gente classificar qualquer transtorno. Então, os sintomas, eles precisam causar um sofrimento clínico significativo, né, clinicamente significativo, provocar um prejuízo, né, no funcionamento social dessa pessoa, profissional, em outras áreas importantes, autocuidado, etc., para que a gente fale assim, não, isso aqui já deixa de ser uma ansiedade um pouquinho exagerada e realmente se torna um transtorno, um quadro que vai exigir um pouco mais de atenção, tá? E assim, essa perturbação, né, ela não se deve, então, aos efeitos fisiológicos ali de uma substância. Então, às vezes uma pessoa que está sob uso de drogas, por exemplo, de alguns medicamentos, ela pode apresentar sintomas compatíveis com o quadro de TAG, mas não necessariamente ela tem TAG. Às vezes é realmente só um efeito da droga momentâneo ali, que se ela cessar o uso por um tempo mais longo, ela vai melhorar desses sintomas, tá? Então é isso, basicamente são esses os critérios que classificam o TAG. E agora vamos falar sobre alguns possíveis tratamentos. Então a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é altamente eficaz no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. É o tratamento de primeira linha utilizado hoje, porque ela vai trabalhar muito com esses pensamentos catastróficos e com essas previsões exageradas e desproporcionais que a pessoa com o TAG faz, tá? Então, vai ensinar esse paciente a identificar esses pensamentos e a reformular esses pensamentos. Então, fazer a pessoa realmente se questionar sobre o quanto aquelas situações que ela está prevendo são de fato perigosas, né? Será que de fato existe uma grande probabilidade assim, uma probabilidade tão alta assim de eu estar andando na rua e um avião cair na minha cabeça e sei lá, me acidentar e acontecer alguma coisa muito terrível com alguém da minha família, né? E também, assim, a pessoa que geralmente faz essas previsões, além de ela superestimar as possibilidades ali, ela subestima as próprias capacidades para lidar com aquilo. Então, além de ela achar que vai acontecer uma catástrofe, ela acredita muito fortemente que se acontecer alguma coisa ruim, ela não terá capacidade de lidar, ela não terá capacidade de resolver aquela situação. Então ela se subestima muito, tá? E aí na TCC a gente vai trabalhar com isso também, aumentar esse senso de autoeficácia dessa pessoa e a confiança dela para lidar com essas dificuldades, essas situações difíceis. A gente desenvolve também habilidades ali de relaxamento, para gerenciar essa preocupação excessiva e para acalmar também os sintomas físicos e fisiológicos que são derivados da ansiedade. E tem uma técnica muito legal da terapia cognitivo-comportamental que eu pessoalmente uso muito com os meus pacientes, tanto com aqueles que têm o TAG, quanto com outros que têm uma preocupação assim um pouco mais excessiva, né? Que é o momento para se preocupar. Então, é literalmente você organizar um momento na sua agenda, separar um momento específico da sua agenda, que dure ali 15 minutos, 20 minutos que seja, para você se preocupar com aquilo que tá vindo toda hora na sua cabeça e que tá te provocando tanta ansiedade, tanta preocupação, tanta distração, falta de concentração, né? Então, ao invés de você ficar ali o tempo inteiro se preocupando com aquilo, você vai, né, você vai organizar, você vai planejar um momento específico do seu dia para gastar o tempo preocupando com aquilo. Então, escrevendo sobre aquilo que te preocupa, pensando em possíveis soluções, pensando e remoendo aquilo ali que você está preocupado, mas você vai tentar se ater a esse momento. Então, isso aqui tá vindo na minha cabeça, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Bom, deixa eu marcar aqui na minha agenda, de tal a tal hora,
é meu horário de preocupar, meu momento de preocupar com isso, e eu vou então tentar me preocupar com outras coisas agora, me ocupar com outras coisas agora, porque eu sei que eu vou ter meu momento de preocupar com aquilo, tá? Então isso costuma ser um ritual, ser um exercício bem efetivo, bem eficaz, tanto no TAG quanto em situações em que as pessoas, né, estão muito ansiosas ou muito preocupadas com determinadas situações, e isso está comprometendo a concentração e a funcionalidade em outras áreas da vida. A terapia de aceitação e compromisso, a ACT, ela também pode ajudar, né, esse paciente que tem o transtorno de ansiedade generalizada a aceitar, observar a presença dessa ansiedade, não querer se livrar dela a todo custo, porque isso a gente sabe que tem um efeito contrário. Muitas vezes, quando a gente tá com desconforto, tá com uma ansiedade e a gente acha que precisa se livrar daquilo a todo momento, a gente acaba ficando ansioso por estar ansioso. Então, a gente acaba ficando ainda mais ansioso, tentando se livrar a todo custo daquilo. E a ACT vai ensinar para o paciente a observar esses pensamentos e esses sentimentos, sem julgar o que está acontecendo, sem se sentir inferior por estar passando por aquilo, por estar sentindo aquilo, e se comprometer ali em ações, em valores que são importantes para ele, mesmo que a ansiedade esteja presente. Então, para que o paciente também pare de evitar certas situações porque ele está ansioso, né? Então, eu não vou sair de casa porque eu tô ansioso, eu não vou trabalhar porque eu tô ansioso. Ele vai sendo treinado a ir mesmo ansioso, apesar da ansiedade, tá? Então, essa é uma contribuição que a ACT pode fazer para o transtorno de ansiedade generalizada também. Dentro da TCC e desse tratamento, a gente vai trabalhar também com técnicas de relaxamento. Então, respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, a técnica do TIP, enfim, uma série de meditação mesmo, né? Uma série de intervenções aí para ajudar a reduzir essa tensão física também, que o paciente muito ansioso acaba tendo, né? E outros sintomas físicos que ele pode ter. Tá? E aí a gente tem também mudanças no estilo de vida que são fundamentais. Então, uma pessoa que tem esse quadro de ansiedade e toma muita cafeína, muito estimulante, isso pode piorar significativamente esses sintomas, né, de ansiedade. A gente precisa regular isso. Um sono regulado. Se essa pessoa tem um déficit, um problema de sono, e muitas têm porque justamente as preocupações e as previsões catastróficas mantêm essa pessoa acordada por muito tempo, isso vai também exacerbar esses sintomas de ansiedade. Então, tudo isso, né, alimentação, exercício, tudo isso vai ajudar também essa pessoa a ter sintomas mais leves dessa ansiedade e a lidar melhor com esses sintomas também. E aí, claro, em casos assim mais graves, que aí vem acompanhado de crise de pânico, crise de ansiedade muito intensas, a gente pode entrar com uma medicação também, né? O psiquiatra vai ali prescrever uma medicação, benzodiazepina, com um ansiolítico, algo mais pontual para ajudar essa pessoa nos momentos de crise. Mas isso não substitui de maneira alguma a terapia, que é o que de fato vai trazer essa melhora e essa recuperação a longo prazo para essa pessoa. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu trouxe um panorama geral sobre a ansiedade, o que é ansiedade, o que são os transtornos de ansiedade. Nós falamos sobre o primeiro deles, o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno que eu atendo bastante na minha clínica e que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque a gente tem uma melhora muito expressiva, muito significativa desse quadro com o tratamento da psicoterapia, tá? E no próximo vídeo, então, nós continuaremos no tema de transtorno de ansiedade, e nós falaremos do transtorno do pânico, que também é um transtorno aí comum e que muita gente tem curiosidade e até busca muita ajuda, né, pra tratar, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de responder, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.